Bom dia, pessoal, tudo bom com vocês? Então, eu tô gravando o vídeo de novo porque o meu vídeo saiu sem som, né? Eu acho que alguns alunos viram. Me perdoem, tá bom? Porque eu não sei direito o que aconteceu, porque eu sou bem pouco tecnológica, né? Como vocês sabem. Então, hoje eu vim pra vocês aqui falar sobre o nosso assunto que já passou, tá bom? Mas antes, uma mensagenzinha para vocês do filme A Bela e a Fera. Pense naquilo que você sempre quis, agora visualize isso na sua mente e sinta isso no seu coração, tá bom? Então, bom dia a todos e a gente vai começar com o nosso conteúdo que é lá do volume 1 ainda. Lá no volume 1, na unidade 1 também, na página 36. Então, esse assunto aqui de ácidos nucleicos passou despercebido. Mas também agora é um horário legal para falar sobre isso, porque a gente falou na última aula sobre o núcleo interfásico. E dentro de núcleo nós falamos sobre os cromossomos, tá bom? Então lá os cromossomos, eles são constituídos pelo DNA. Por isso a nossa aula hoje aqui ela é tão importante. Então nós vamos falar sobre os ácidos nucleicos, tá bom? Então dentro de ácidos nucleicos nós vamos ter dois tipos, o DNA e o RNA. O DNA é o ácido desoxirribonucleico, que vai formar um material genético, né? Quem já assistiu o Ratinho, né, sabe que o exame de DNA é o exame para comprovar paternidade, entre outras coisas. Mas o mais comum que o pessoal fala é a confirmação de paternidade. Por quê? Porque quando a gente pensa em DNA, quando a gente pensa em material genético, digamos assim, receita. Material genético é a receita para formar uma pessoa. Se eu perguntar para vocês questão de omelete, omelete sempre vai usar ovos, óbvio. Mas os ovos podem ser utilizados. Quando você utiliza os ovos, você pode utilizar o ovo todo, no caso não a casca, né? No ovo todo, no caso lá, a gema e clara, ou apenas a clara. Não é verdade? Você pode colocar sal, você pode colocar queijo, cebola, alho, leite, requeijão, cheiro verde, tomate, o que você quiser. Mas não deixa de ser uma omelete. É que nem um ser humano. Então nós vamos utilizar N tipos de receitas diferentes, mas não deixa de ser um ser humano, não é verdade? Então isso seria o DNA. E a combinação genética, quando a gente falou lá na última aula de células haploides, quando a gente fala de combinação, o espermatozoide é uma célula haploide, o ovócito secundário é outra célula haploide. Quando eles se encontram, vai formar uma célula ovo ou zigoto, que é uma célula diploide, certo? Então, esta célula diploide, ela veio com metade dos cromossomos do pai e metade dos cromossomos da mãe. Tranquilo? Esses cromossomos são onde estão, né, está inserido o material genético, forma o cromossomo. E o ácido ribonucleico é o RNA, que vai ser responsável pela síntese de proteínas, ribossomos. Lembram disso? De uma das últimas aulas nossas lá, quando a gente falou de organelas citoplasmáticas, certo? Então, ácidos nucleicos, eles sempre serão formados por três estruturas: um grupo fosfato, uma pentose e uma base nitrogenada. Base nitrogenada no DNA seria adenina, timina, citosina e guanina. Base nitrogenada do RNA: adenina, uracila, citosina e guanina. Observaram a diferença? Então, DNA tem timina, RNA tem uracila. E a pentose do DNA é uma desoxirribose. E a pentose do RNA é uma
ribose, tá? Então ali nós temos, né, a pentose pode ser tanto uma ribose quanto uma desoxirribose, sempre o grupo fosfato e uma base nitrogenada. Então nós temos ali as bases nitrogenadas. Nós temos duas bases nitrogenadas púricas, que é a adenina e a guanina, e três bases nitrogenadas pirimídicas, que é a timina, a citosina e a uracila. Observem a diferença na imagem aqui ao lado das bases púricas e das bases pirimídicas. A mudança ali é na estrutura, tá bem? Quando nós falamos em DNA, então o DNA ele vai ter uma estrutura de duas cadeias de nucleotídeos e o RNA é apenas uma cadeia. Essa duas cadeias, né, se encontram as bases nitrogenadas. Se encontram e ela faz isso daqui. Opa, assim. Uma dupla hélice, tá bom? Quem descreveu essa estrutura de dupla hélice do DNA foi dois cientistas, Watson e Crick, lá em 1955. As bases nitrogenadas se ligam através de pontes de hidrogênio. Essas pontes de hidrogênio pode ser uma dupla ligação ou uma tripla ligação. Dupla ligação é entre timina e adenina. A tripla ligação é entre guanina e citosina, tá bom? Então ali, tranquilo. O RNA é uma fita simples. Compõe-se por bases nitrogenadas e a ribose. Observem aqui bem nesse desenho ao lado, opa ali, tá? Adenina, verdinha ali. A guanina, meio lilás. A uracila, marronzinha ou um amarelo queimado. E a citosina, bem amarelinha. Observa nesse jeito ali as ligações. A adenina, em quem que ela se encaixa? Apenas na uracila. E a guanina se encaixa na citosina. Então aqui, ó, aqui tá a guanina, aqui tá a citosina, encaixa perfeitamente. Agora digamos que aqui tá a uracila e aqui está a citosina, encaixa? Não. Ou aqui tá a guanina e aqui tá a uracila, encaixa? Não encaixa. Então, por isso que a gente tem que guardar estas ligações. Daqui a pouco eu mostro para vocês, mas pra gente lembrar dessa ligação, pensa assim, Gal Costa, G do Gal e o C do Costa, guanina, citosina. E adenina com timina, pensa em Agnaldo Timóteo. A de Agnaldo e T de Timóteo, tá bom? Então, é um macetinho para vocês lembrarem quem que se liga a quem. Ali a diferença entre DNA e RNA. A pentose do DNA é uma desoxirribose e a pentose do RNA é uma ribose. A base nitrogenada do DNA é a timina e a base nitrogenada do RNA é a uracila. Estrutura do DNA, duas fitas. Estrutura do RNA, apenas uma fita. Tranquilo? Então, ali nós temos que os ácidos nucleicos são substâncias orgânicas. São constituídos por nucleotídeos e esses nucleotídeos, guardem isso na mente de vocês. Três estruturas que formam um nucleotídeo, um fosfato, uma base nitrogenada e uma pentose. Tranquilo? Classificação. Pode ser classificado em DNA ou RNA. DNA, fita dupla, RNA, fita simples. DNA, fosfato, mais uma desoxirribose, mais adenina, timina, citosina e guanina. O RNA é uma fita simples, um grupo fosfato, uma ribose, adenina, uracila, citosina e guanina. Tranquilo? Função do DNA, material genético.
função do RNA? Controle celular, que seria a produção de proteína. Este mapa conceitual que está aqui do lado é importantíssimo ter no caderninho de vocês, tá bom? Eu gostaria que vocês copiassem esse mapa conceitual aí no caderno de vocês. Perfeito? Então, a relação ali do DNA, RNA e proteína é sempre, o fluxo é unidirecional. Duplicação do DNA, ou também chamada de replicação semiconservativa. Presta bem atenção no que eu vou estar falando agora, porque vai ter uma atividade para vocês, uma atividade complementar, que eu quero que vocês realizem e vai precisar saber do que eu estou explicando agora, tá bom? Então, o DNA formando DNA é duplicação. Observa bem esse esquema que está ali por último. O DNA produzindo RNA é transcrição. Você está transcrevendo a informação. E o RNA, para formar uma proteína, é tradução. Porque quando eu vou formar uma proteína, eu utilizo 3 tipos de RNA diferentes. RNA mensageiro, RNA transportador e RNA ribossômico, tá bom? Então, nós temos ali o DNA formando DNA, replicação. Essa questão, DNA formando RNA, transcrição, e RNA formando proteína, tradução. Presta atenção naquela transcrição reversa, que é o RNA produzindo DNA. O que é transcrição reversa? É realizada através da enzima transcriptase reversa, que é o que acontece nesse tão preocupante vírus que está agindo no nosso planeta agora, né? Que é o coronavírus, que é um exemplo de retrovírus. Retrovírus significa que ele é formado por RNA, porque quando a gente fala em vírus, os vírus são os únicos que não apresentam os 2 tipos de material genético. Quer dizer, existe o citomegalovírus, que é uma exceção à regra, que ele apresenta os 2 tipos. Todos os seres vivos são formados por DNA e RNA, com exceção dos vírus. Dentro de vírus, a exceção é o citomegalovírus, que apresenta os 2 materiais genéticos, os 2 tipos de ácidos nucleicos, né? Os outros vírus comuns, eles apresentam ou DNA ou RNA, tá? O vírus da gripe, o vírus da AIDS e agora o coronavírus, eles são formados por RNA. Então, ele faz o processo reverso, por isso que é chamado de transcrição reversa. Porque o que é o normal? É através de DNA ser formado RNA. Esses retrovírus, eles fazem o contrário. Como eles têm RNA, eles fazem o RNA deles produzir DNA para daí que seja produzido de novo o RNA viral. Sabe? É bem mais complexo a situação ali. Tranquilo? Ali o que eu falei para vocês, né? Agnaldo Timóteo, para lembrar da ligação entre adenina e timina, que são 2 pontes de hidrogênio. Gal Costa, para analisar a ligação entre guanina e citocina, que são 3 pontes de hidrogênio. E detalhe, aquele timina é apenas no DNA. Quando eu vou formar o RNA, não é mais timina que existe, é a uracila. Fiquem atentos a isso, tá? Duplicação e síntese de proteínas. Quando nós falamos em duplicação e síntese de proteínas, o que é a duplicação? Duplicação é através de uma molécula de DNA formar 2 moléculas novas de DNA. E por que ela é chamada de semiconservativa? Porque ela vai conservar sempre uma fita original. Observa nesse desenho ao lado ali, a molécula original do DNA ela é azul. Quando se duplica, ainda continua com uma fita azul e a outra fita ali é meio rosa, meio avermelhada, não é? Então, essa fita azul é a fita que deu origem. Por isso que ela é chamada de semiconservativa.
E é por isso que a gente envelhece. Lembra que a gente falou na última aula lá dos telômeros dos cromossomos? Então esses telômeros o xerox do xerox do xerox do xerox do xerox e por aí vai. E é sempre metade da fita que vai ficar ali. Por isso que a gente vai perdendo capacidade de algumas estruturas do nosso corpo, principalmente ali pele, né? A pessoa vai envelhecendo, a pele vai ficando aqui, ó, enrugadinha, vai ficando cada vez mais, como que eu vou falar? Cada vez vai acumulando cada vez menos água devido a esse envelhecimento das células, tá? Tranquilo? Então, o que acontece primeiro? Existe uma enzima que é chamada de DNA helicase. Essa enzima helicase, ela vai quebrar as pontes de hidrogênio e existem bases nitrogenadas soltas dentro do núcleo. Essas bases nitrogenadas que estão soltas, a DNA polimerase, ela pega a que está solta, vem e encaixa. E vai encaixando, e vai fazendo esse encaixe até formar uma nova fita, tá? Observa essa imagem aqui do lado, que tá lá, separou a ligação, as pontes de hidrogênio. A partir do momento que separa a ponte de hidrogênio, aqui, digamos que aqui, essas minhas mãos são as pontes de, são as fitas de DNA. E entre as fitas de DNA aqui, existem pontes de hidrogênio, tá? Digamos que veio a enzima helicase e quebrou essas pontes de hidrogênio, elas se afastam. Aí, se afastou, tá? Mas essas pontes de hidrogênio, elas estão abertas para uma nova ligação entre uma nova ponte de hidrogênio, tá? Então, digamos que aqui existe uma enzima, uma base nitrogenada que está solta, um nucleotídeo solto ali no nucleoplasma do núcleo. O que vai acontecer? Essa DNA polimerase, ela vai organizar. Então, aqui, digamos que essa ligação aqui, porque são duas ligações, né? Então, é uma timina. Então, aqui está a adenina. O que vai acontecer? Ela vai fazer isso daqui. Ligou. Que é o que está acontecendo no desenho ali do lado. E vai fazendo essas ligações. Até que formem duas fitas de DNA. Observem que a fita original é amarela. As amarelas, elas vão mais para os cantos. E no centro ali, formam duas ali meio rosadas. Certo? Então, formou duas fitas, duas novas moléculas de DNA. Para que acontece isso, professora? Para fazer a duplicação da célula, para fazer mitose. Então, a célula precisa se dividir e originar duas novas células para o crescimento, para uma regeneração de um machucado e por aí vai, para a renovação celular. Então, ela vai primeiro duplicar o material genético para eu poder separar em duas novas células, tá? Então, aí de novo, a duplicação do DNA. Primeiro vai ser a helicase que vai quebrar as pontes de hidrogênio. Quebra a ponte de hidrogênio, separa as duas fitas do DNA. As fitas separadas, a ligação das bases nitrogenadas ainda está aberta. Então, vem ali a DNA polimerase com bases nitrogenadas soltas no núcleo, faz ele se ligar naquela ligação lá na ponte de hidrogênio que estava aberta, tá? Então, estaria o azul claro mais no centro. E semiconservativa porque conservou metade metade da molécula de DNA que está ali mais afastada, que são as azuis mais escuras, tá? Tranquilo, duplicação, pessoal. Tô aqui. Quinta-feira de manhã também estarei ali à disposição de vocês para tirar dúvidas ao vivo, tá bom? Transcrição. Transcrição é o processo de produção de RNA. Transcrição é o processo de produção de proteínas. Quando a gente fala em transcrição, o RNA ele pode ser de 3 tipos. O RNA mensageiro, que é produzido através da molécula de DNA,
o RNA transportador, produzido através do nucleolo que fica dentro do núcleo, e o RNA ribossômico, que é produzido pelo nucleolo, e o RNA transportador que está lá no citoplasma, tá bom? Então, o mensageiro é ele que tem a receita para formar a proteína. É ele que vai levar essa informação. O transportador, ele vai ter os anticódons que vão transportar os aminoácidos até ao mensageiro. E o RNA ribossômico, ele vai fazer como se fosse um sanduíche. É ele que segura o RNA mensageiro lá no citoplasma, tá? Calma, vocês já vão entender o porquê. Então lá, nós temos a síntese de ácido ribonucleico, né? A produção do RNA. Aqui. Então, o que primeiro vai acontecer? Eu tenho a molécula de DNA. Essa minha molécula de DNA vai ser quebrada pela enzima RNA polimerase. Então, tá aqui a molécula de DNA. A RNA polimerase quebrou as ligações das pontes de hidrogênio, separa a molécula de DNA. Só que essa quebra é momentânea. Por que é momentânea? Porque ela só vai separar a fita de DNA enquanto eu quiser formar o meu RNA mensageiro. A partir do momento que o RNA mensageiro é formado, esse RNA mensageiro ele sai e o DNA volta a se grudar, tá bom? As ligações voltam a se unir. Então, o que acontece lá? Detalhe, o meu DNA ele tem duas fitas. O meu RNA, para eu formar o RNA, preciso apenas de uma fita. Porque o RNA tem uma fita apenas, o DNA tem duas. Se as duas fitas do DNA estão ali, não são as duas fitas que irão produzir o RNA mensageiro. Apenas uma fita produz o RNA. Esta fita que produz o RNA, observa aqui no desenho, lá na letra C. Tá bom? Na letra C, vocês observam que apenas a primeira fita de DNA está formando o RNA. A segunda fita está ali apenas complementando. Presta atenção no nome. A fita que produz o RNA é chamada de fita síntese. A fita que está ao lado, que não está fazendo nada, é chamada de fita complementar. Tranquilo? Anotem aí no caderninho de vocês. A fita que produz o RNA é chamada de fita síntese. A fita que está ao lado é chamada de fita complementar. Então, a partir do momento que isso aí está acontecendo dentro do núcleo, tá bom? A partir do momento que a minha fita de DNA, de RNA, é finalizada, o RNA sai e o DNA volta a se ligar. Este RNA que foi criado através da fita de DNA, ele não vai ficar no citoplasma. Ele não vai ficar no núcleo. Ele sai do núcleo e vai lá para o citoplasma, tá? Quando o RNA mensageiro chega lá no citoplasma, o que vai acontecer? Digamos que isso aqui é o meu RNA mensageiro. Então, o meu RNA mensageiro saiu do núcleo e veio para o citoplasma. Quando o meu RNA mensageiro chega no citoplasma, ele está se movimentando. Se ele continuar se movimentando, eu não vou conseguir codificar a proteína, traduzir, tá bom? Então, o que acontece? Esse RNA mensageiro está se movimentando. O meu ribossomo, que é produzido através do RNA ribossômico, ele é constituído de duas subunidades. Uma subunidade maior e uma subunidade menor, tá bom? Então, quando esse RNA mensageiro chega no citoplasma, o ribossomo ele presta atenção. As duas subunidades elas são atraídas para esse RNA mensageiro. Então, tá aqui a subunidade menor e a subunidade maior. Elas fazem um sanduíche no RNA mensageiro, tá bom?
Digamos que eu tenho uma fatia de queijo e eu corto 2 fatias de pão, uma bem grande e uma menor. A minha fatia de queijo é o RNA mensageiro. Aí eu tenho lá o meu RNA ribossômico que faz um sanduíche no RNA mensageiro. Isso é momentâneo também, tá? Quando o RNA ribossômico prende o RNA mensageiro, o RNA transportador vai trazer os anticódons. Eu não expliquei para vocês o que são códons. Códon é a formação de trincas. O que são trincas? Trincas 3. 3 o que, professora? 3 bases nitrogenadas, tá bom? Então, 3 bases nitrogenadas formam uma trinca, ou também chamada de códon, ou também chamada de aminoácido. Quando a gente falou de proteína, a gente falou que as proteínas eram formadas através de ligações entre aminoácidos, tá bom? Então, 3 bases nitrogenadas formam um aminoácido, ou uma trinca, ou um códon. O RNA transportador, ele vai trazer os anticódons. Esses anticódons, eles vão se ligar aqui no meu RNA mensageiro. E a partir do momento que vai ligando, esse que já foi ligado, presta atenção aqui no desenho ao lado, opa, aqui, tá? A partir do momento que as bases, as trincas são codificadas, elas vão saindo do ribossomo, até que chega no códon de finalização. Abandona o ribossomo, as 2 subunidades se separam e essa proteína ela vai ficar na célula. Quando eu expliquei para vocês na aula de organelas citoplasmáticas, porque tanto o ribossomo quanto o retículo endoplasmático rugoso são responsáveis pela produção de proteínas, tá bom? Então, assim, o RNA ribossômico, a proteína produzida pelo ribossomo, ela fica na célula. A proteína produzida pelo retículo endoplasmático rugoso, ela vai sair da célula e vai para outro lugar. Lembrando que o retículo endoplasmático ele faz uma ligação da carioteca, que é a membrana nuclear, até a membrana plasmática. Então, ele é responsável pelo transporte de substâncias. Por isso que a proteína produzida pelo retículo endoplasmático rugoso, ela sai da célula, tá? Aqui, que eu mostrei para vocês, as trincas, né? Elas são formadas por 3 bases nitrogenadas e cada trinca vai ter um nome, quer dizer, não é cada trinca, tem ali o conjunto. Geralmente, quando eles pedem para vocês codificarem proteína, isso aqui já vai estar escrito no título da questão. No título não, no enunciado da questão, tá bom? Quando eles pedem para... Sempre que eu vi até hoje os exercícios em vestibular que pedia para codificar proteína, pedia o código genético, né, o nome dos aminoácidos, sempre aparecia no enunciado isso daí, tá bom? Então ali, observem na imagem que o RNA mensageiro ele tá ali no azul mais escuro, um azul bem clarinho tá o RNA ribossômico e no verde ali tá o RNA transportador. Os 3 juntos fazem a formação da proteína. Tranquilo, pessoal? Ali é só para ilustrar o que eu já expliquei para vocês. Tudo já foi explicado, tá bom? Qualquer dúvida, estou por aqui à disposição de vocês. E vou colocar para vocês, tanto no grupo quanto no Sponte, a atividade para vocês completarem da duplicação, duplicação ou replicação, transcrição e tradução de uma fita de DNA. Tranquilo, pessoal? Agradecer a arte de atrair coisas boas. Muito obrigada por vocês estarem aqui comigo. Beijo grande e
Estou com saudades de vocês, tá bom? Tchauzinho!